Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você pode dizer, Maranata? Aleluia. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te exaltar nesta manhã, porque tu tens colocado em nós o teu Espírito. Tu tens, Senhor, desenvolvido em nós esse fruto, o fruto do Espírito, em amor. E através, Senhor, desse amor que excede todo entendimento, através da sua graça, o Senhor tem desenvolvido em nós a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, a paciência, o domínio próprio. E nós te louvamos, Senhor, porque temos produzido frutos, Senhor, que exaltam o teu nome. Que nós possamos, ao ouvir essa palavra mais uma vez, Senhor, ser edificado, sermos fortalecidos, sermos, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, para vencermos, Senhor, todos os desafios. A tua palavra nos diz que os dias são maus, mas com o Espírito Santo em nós, desenvolvendo o fruto do amor, com certeza, Senhor, seremos mais do que vitoriosos por aquele que nos ama, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você pode dar a Ele um aleluia. Graças a Deus. E antes de dar continuidade à nossa reflexão, eu queria conhecer você que veio pela primeira vez, está aí na galeria, aqui na minha esquerda, na minha direita, lá na galeria, aqui no templo. Olha que legal, aqui no meu lado esquerdo eu estou vendo algumas mãos. Permaneça com a sua mão aí erguida. Legal, legal. Olha, pela presença de vocês, nós louvamos a Deus com palmas. Você que nos assiste pela primeira vez na internet também, muito obrigado pela sua presença neste lugar. Que o Espírito Santo possa abençoar você de uma forma rica e abundante. Amém? E eu quero convidar você, no final do nosso encontro, a se dirigir aqui a essa porta aqui à minha esquerda, né, essa sala aqui, e a gente tem um presente em nome da família da fé para dar a você, né, para dizer a você da importância que você tem para nós e para Deus. Ok? Fruto do Espírito, paciência. E gente, falar de paciência, eu quero começar falando de impaciência. É uma das características da vida moderna, né? Como o ser humano está impaciente. As pessoas a cada dia estão mais ansiosas. O que contribui então para o aumento do estresse, da ansiedade, das doenças psicossomáticas, e a gente vê a cada dia pessoas mais e mais estressadas, aceleradas, numa velocidade tremenda. Pergunta ao seu irmão, você não está assim não, né? Eu não ouvi, pergunta de novo para ele, você não está assim não, né? Porque não é o desejo de Deus que você esteja
sendo infectado por essa doença que vem do inferno. A impaciência, ela vem justamente para desestabilizar você, tirar toda a alegria, toda a paz, toda a sua vida. E basta a gente ler os noticiários para vermos, né? A pandemia trouxe tanta crise conjugal. A pandemia fez as pessoas terem atitudes surreais. A gente tem visto aí, né, a cada dia, reportagens, até dentro das comunidades evangélicas. A gente viu que a pandemia trouxe tantas coisas, tantos resultados negativos por questões de impaciência. Muitos, infelizmente, desses casos, a gente tem tido uma trágica notícia. Famílias sendo destruídas, maridos assassinando as suas mulheres, mulheres matando seus maridos, filhos matando pais, pais matando filhos. E, aliás, isso é para que você e eu também entenda que é um advento da volta do Senhor Jesus. Pastor, o caos, sim, infelizmente, esse aceleramento de tantos notícias ruins nos mostram mais uma vez a veracidade e o poder e a autenticidade da palavra de Deus. Você pode dizer aleluias por isso. A palavra de Deus é a verdade, e nela já está escrito. Olha, Tiago escreveu isso, gente, lá no início dos séculos, aproximadamente no século 40 ou 50, por ali. Tiago já estava falando dessa situação que estava impregnando a igreja que ele era pastor. Então, gente, muitas dessas famílias têm sido destruídas. Por isso, a gente precisa falar desse assunto, porque ele é muito relevante, ele é contemporâneo. Agora, graças a Deus, que nós temos o Espírito Santo. Você pode erguer as suas mãos e declarar: graças a Deus, que eu tenho o Espírito Santo, e Ele habita dentro de mim. Pastor, então se eu tenho o Espírito Santo, por que tantas pessoas que se dizem cristãos, eles estão deixando a sua alma falar mais forte, estão deixando ser infectados por essas opressões, por essas situações? Simples, gente. O inferno, mais do que nunca, ele não quer que você e eu andemos e vivamos sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então, o que ele faz? Ele faz com que você entre na vibe do mundo. Ele faz com que você comece a enxergar as coisas por uma ótica natural, por uma visão humana. Pastor, mas eu sou humano. Beleza, você e eu somos humanos. Mas eu quero lembrar a você, você e eu fomos recriados. Você pode dizer aleluias por isso. E sendo recriados, nós ativamos dentro de nós algo que estava amortecido. O Espírito de Deus que foi soprado sobre nós. O zoe de Deus. O ruach de Deus. E você e eu então precisamos entender que se não somos do mundo, a nossa visão humana não pode prevalecer. Nós precisamos trabalhar, beleza? Precisamos. Nós precisamos cuidar da nossa família? Sim, precisamos. Mas isso é secundário, isso não é prioritário. Pastor, e o que é prioritário? É você entender o propósito de Deus. Por que você está aqui? Por que você vive nessa família matriz? E por que Deus permite que você e eu hoje estamos nesse mundo tão doido, tão louco? Tem algo fundamental de Deus e Ele quer que você e eu sejamos referência, gente.
Ele quer que você e eu sejamos o modelo, para que a gente possa, através das nossas ações, das nossas atitudes, contagiar as pessoas, como Tiago estava ensinando a igreja de Jerusalém. E eu posso te afirmar, a pressão vai ser muito maior daqui para frente. Diga isso para o seu irmão, a pressão vai ser muito maior daqui para frente. Porque o inferno já sabe que ele está derrotado. O inferno já sabe que ele está sentenciado. E sabe o que ele quer, gente? Levar um bocado de gente com ele. Ele quer levar a maior quantidade de pessoas possíveis com ele. E aí ele vai usar de estratégia. Uma delas é o aceleramento. Você já viu como as pessoas estão aceleradas? Ninguém dá mais bom dia para o outro. Ninguém olha nos olhos do outro. As pessoas já levantam da cama correndo. É uma agitação total. Você tem uma agenda que você não consegue cumprir a sua agenda no dia que tem 24 horas. É sempre um corre-corre danado. E a nossa humanidade sempre prevalecendo. As coisas da vida sempre nos sufocando. Eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso. E eu quero lembrar a você como igreja, você e eu precisamos é de Deus, gente. Não é de dinheiro. Dinheiro é secundário. Dinheiro é uma estratégia do inferno para te acelerar e te tirar do foco. De quem é o foco, pastor? Deus. E quando você e eu entendemos este propósito, a gente vai continuar trabalhando? Sim. A gente vai continuar produzindo? Sim. A gente vai continuar sendo o líder, o sacerdote da nossa casa? Sim. Mas a gente vai entender que o nosso propósito maior é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão e me serão acrescentadas. Todas. Aleluia. Aleluia. Agora, se a gente não se rende ao Espírito Santo, a gente é engodado por essas propostas. Pelo medo, pela insegurança, pelo ter, pelo ser, pelas necessidades secundárias. É só você olhar o Sermão do Monte, aonde Jesus nos mostra, lá no capítulo 5, 6 e 7, aonde ele fala para a igreja, que se ele cuida das aves, se ele cuida da natureza, se ele cuida de tudo que está ao nosso redor, ele não vai cuidar de você? Imagem e semelhança dele? Claro que vai. Aliás, tem cuidado e continuará cuidando. Agora você e eu precisamos mudar o foco. E quando a gente muda o foco, quando a gente começa a olhar para o alto, quando a gente começa a descansar no Senhor, quando a gente tira o pé do acelerador e começa a entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você pode dizer isso aí para o seu irmão? Diga para ele, sua vida. Ele não ouviu, diga de novo, sua vida está nas mãos de Deus. Sério, gente. Eu às vezes recebo notícias não muito agradáveis de irmãos nossos que às vezes da noite para o dia infartaram. Da noite para o dia foram chamados pelo Senhor e estão agora lá no seio de Abraão. E aí você fala assim, caramba, falei com essa pessoa tem 48 horas. Talvez você tenha esse mesmo exemplo aí na sua família, nos seus amigos, no relacionamento interpessoal que você tem. A vida é um sopro. Nada mais. Agora, o que você e eu precisamos estar
cheios do fruto do amor e reproduzindo a paciência, não deixando essa pressão que vem de fora nos atingir, não deixando que nada venha sufocar aquilo que está dentro de nós. A paciência, ela resiste à ansiedade. O termo paciência é um termo que fala em grego sobre a macrotumia. E ela significa ter um longo ânimo, perseverar continuamente, ser uma pessoa firme. A paciência, então, como fruto do Espírito, te habilita a suportar as provações e nos leva a termos uma visão mais ampla, mais clara de todas as coisas. O nosso exemplo maior de paciência é o próprio Deus. Como Ele é paciente com a gente, não é verdade? Como Ele todos os dias, Ele tem paciência com a humanidade. E o desejo dEle é que ninguém se perca, porque toda a humanidade, todas as pessoas são imagem e semelhança do nosso Deus. E cabe a nós, como igreja, ser o reflexo de Deus, sermos a reprodução de Deus, até porque Ele colocou dentro de você o seu Espírito. Coloque a mão aqui no seu coração como ponto de contato. Diga para você ouvir isso bem claro e em alto bom som. Eu sou templo, casa, morada do Espírito Santo. O próprio Deus decidiu viver dentro da minha vida. Cara, você tem noção disso? Que você acabou de falar? Deus decidiu morar dentro de nós. O problema é que a gente deixa a nossa humanidade aflorar. A gente deixa a nossa humanidade suplantar toda essa realidade daquilo que verdadeiramente somos, como nova criação em Cristo Jesus. E aí a gente deixa esse mundo, com as suas concupiscências, com as suas propostas, nos seduzir, e a gente deixa ele nos cegar. Mas nessa manhã eu trago uma palavra de fé e de esperança para você. Não seja engodado por essas propostas do mundo, porque o mundo, esse sistema, ele jaz no maligno. Entenda isso. Você está aqui, recriado, para transformar esse sistema. O mundo hoje fala de medo, de insegurança, de um aceleramento total. As pessoas estão cada dia mais aceleradas. Tem pessoas que nem conseguem mais dormir. Tem pessoas que não conseguem nem mais desligar o celular, porque quase que 24 horas estão trabalhando. O home office agora virou algo 24 horas por dia, fazendo parte da sua vida. E aí você sai do serviço, mas o serviço não sai de você. Você continua trabalhando. É um amigo que manda uma pergunta, é um chefe que manda um aviso para você. Às vezes dá 10 horas da noite, ele está dizendo para você: amanhã tem reunião. Só que 10 horas você já está offline, pelo menos deveria. Mas o mundo, a cada dia com o seu sistema, tenta de todas as formas gerar no teu e no meu coração a impaciência, gerar no seu e no meu coração essa ansiedade. Muitos cristãos, infelizmente, estão vivendo e sofrendo por antecipação. Não viva assim. Deus não morreu na cruz para você viver sofrendo. Não. Ele morreu para que você e eu tenhamos vida, e vida
com abundância. Você pode dizer aleluia? E sabe por que as pessoas estão vivendo por antecipação e sofrendo? Porque estão esquecendo daquilo que Jesus disse. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 24 e 25. Não importa a versão que você estiver, mas leia. A partir do momento que você fala, você verbaliza, você profetiza, você traz à existência. Aliás, falar é declarar. E eu convido você a cada dia declarar aquilo que é a verdade que vem do próprio Deus para a tua vida. Então vamos lá, não importa a versão que você esteja. Se você estiver sem Bíblia, pode ler essa versão que está no telão. Vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por vossa vida, sobre o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem por vosso corpo, sobre que vos haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito mais importante que elas? Sim ou não? Você é a imagem e semelhança do nosso Pai. Você é muito mais importante do que tudo e todos que estão aí ao nosso redor, gente. Muito mais. E por que então muitos crentes estão sofrendo? Simples, estão tirando o foco, os seus olhos de Deus, de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem do Bolsonaro, não vem dos políticos, não vem da OMS, não vem do FMI, não vem do G7. O seu socorro, o meu socorro, o socorro da igreja vem do Senhor. Então é para Ele e por Ele que você vive. Pare de ficar impaciente, pare de ficar ansioso, pare de ficar preocupado, porque senão você vai ter um piripaque. Teu coração não vai aguentar, tua mente não vai aguentar, você vai ter que começar a tomar remedinho de tarja preta. Por quê? Porque a pressão vai começar gerando em você o TDAH e tantas outras novidades que Augusto Cury, em seus vários livros, é o precursor e o idealizador de novas doenças neurais. Estresse era doença de quê no século final, início do século 20? Doença de quem? Rico. Rico é que fica estressado. Era assim que a gente falava. Pobre não tem nem tempo para ficar estressado. Hoje o estresse é uma doença de todo mundo. Pobre, rico, qualquer pessoa.
Mas isso é uma estratégia, gente. Olha, no início das coisas, o inferno usou de várias estratégias. Uma delas foi a perseguição. A perseguição sempre foi uma estratégia do inferno. O politeísmo foi outra estratégia do inferno, fazer com que as pessoas cultuassem a vários deuses. A perseguição foi muito mais, e aí você vê que pelo politeísmo a maioria das nações, daquelas guerras que haviam entre os povos, sejam eles gladiadores pelo governo romano, sejam eles gregos, sejam eles assírios, babilônicos, eles matavam em nome de Deus. Só que hoje o inferno entendeu que não adianta perseguir e matar cristão, porque no período do final do século 70, o que mais matou foi cristãos. E quanto mais matava cristão, mais reproduzia cristão. E aí, depois da metade do período do século 20 ali, do final do século 19, a gente começa a ver o homem sendo colocado como centro. E ali começou o inferno ganhando a sua proporção, aonde o homem começou a buscar toda a sua glória, tirando Deus do objetivo central e buscando mais do que nunca a glória para si. E a gente tem visto isso assustadoramente. E essa ansiedade tem impactado a vida de muitos crentes. As pessoas estão sempre falando, não tenho tempo. Está uma agitação total. A ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia, ela gera sofrimento. Porém, Deus, querido, quer que seus filhos vivam com um coração cheio de gozo, não tendo nenhuma perturbação, não vivendo ansioso. Olha o que ele escreveu para você, João capítulo 14. João, capítulo 14. Evangelho de João. Você encontrou, diga amém. Não importa a versão que você estiver, leia isso. Isso aí vai atrair a glória de Deus para a tua vida. Leia comigo. Não se turbe, ou seja, não fique preocupado o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Creia em Deus, não fique preocupado, não fique estressado. Pastor, o que eu vou fazer? Descansa no Senhor, espera nele, e Ele há de satisfazer o desejo do seu coração. Mas se você ficar pensando, ah caramba, falta dinheiro, ah caramba, tá ruim a coisa, ah caramba, sabe o que o inferno vai fazer? Vai gerar mais medo, mais insegurança, mais medo, mais temor. E aí você vai começar a não ter mais condições de sair de casa, porque o medo oprime. O medo cria monstros que não existem, mas o medo vem do inferno, gente. João já declarou isso claramente. E Deus te deu o espírito de ousadia, Deus te deu o espírito de autoridade, Deus te deu o espírito de poder para vencer o medo. Você pode dizer isso comigo? Ele me deu o espírito de ousadia, o espírito de poder, o espírito de autoridade para vencer toda a pressão do inferno, em o nome de Jesus. A paciência, então, como fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas, gente, os sofrimentos, mas sem desanimar.
Agora eu quero lembrar a você, sofrimento não fez ninguém ser destruído. Quantos de nós já passamos por sofrimentos? Quantos de nós já passamos por lutas? Mas os sofrimentos nos fazem sermos lapidados para nos tornarmos mais pacientes e perseverantes. Precisamos aprender então a esperar com paciência e tranquilidade em Deus, tendo a certeza que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Lancemos então diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige, pois Ele cuida de nós. Abra por favor a sua Bíblia em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. E você vai fazer essa oração, essa palavra de descanso que Pedro ensinou à sua igreja. Capítulo 5, versículo 7. Você encontrou, diga amém. Então diga comigo: eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele vai, como sempre tem feito, cuidar de mim. Diga aleluia. É o que diz a palavra de Deus. Você leu aí Pedro, capítulo 5, versículo 7. O resultado da impaciência. O que você e eu ganhamos quando ficamos impacientes? A falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas. Diga comigo, atitudes erradas. E a falar o que não devo. Diga mais uma vez, e a falar aquilo que eu não devo. Não é assim que acontece? E a Bíblia nos ensina então, gente, a tomarmos cuidados, porque se nós verbalizamos, e a gente já sabe que a nossa palavra são sementes, a gente precisa tomar cuidado, porque se a palavra de Deus é recheada de mais de 1000 promessas para a igreja, muito mais de 1000 promessas para a igreja, nós precisamos entender que, sendo então cheio do Espírito Santo, nós tomaremos decisões assertivas na nossa vida. Então o que eu convido você a sair desse encontro hoje entendendo? Que você e eu precisamos mais do que nunca nesses últimos dias estarmos mais próximos do Espírito Santo, estarmos mais próximos de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós outros, diz a palavra do Senhor. Olha, o resultado da impaciência, ele traz situações terríveis na vida de uma pessoa. 1 de Samuel capítulo 13 fala a história do rei Saul. Você lembra dele? Foi o primeiro rei que Israel pediu para governar a nação de Israel. E a ordem de Deus para Saul tinha sido tão clara, tão objetiva, tão transparente como tem sido para nós. Mas Saul quis dar um jeitinho e quis ajudar Deus. Fala para o seu irmão, não tenha essa atitude de querer dar um jeitinho. Não queira, diga isso para ele, não queira ajudar Deus. Ele não precisa da sua e da minha ajuda. E diz o texto que havia uma ordem de Deus, sempre antes de qualquer guerra, o sacerdote. Na antiga aliança tinha um sacerdote que fazia toda a adoração a Deus para que o povo de Israel fosse à guerra. E o sacerdote naquela época era Samuel. E aí Samuel recebeu uma direção de Deus e falou, olha, dá um chá de cadeira no Saul. Fala para o teu irmão aí, Deus está te dando um chá de cadeira? Fala para ele, não fica preocupado não. Diga para ele, chá de cadeira é terapêutico. É para forjar o teu caráter. É para forjar a tua fé. É para você ficar no centro da vontade de Deus.
Saul não entendeu, e aí o que ele fez? Quis dar um jeitinho, quis ajudar Deus. Bom, Samuel deve ter sido atropelado por uma charrete lá no meio do deserto lá, e não chegou, passou 7 dias, ele disse para mim que ia chegar em 7, não veio, deixa eu fazer o sacrifício. E aí ele fez o sacrifício. Só que aquela oferta não foi recebida por Deus. Conclusão, perdeu toda a bênção de Deus sobre a sua vida. Gente, a impaciência às vezes faz a gente perder tantas coisas. Tantas pessoas têm perdido famílias, tantas pessoas têm perdido empregos, tantas pessoas têm perdido até a comunhão com Deus pela impaciência. Saul não soube esperar 7 dias. Salmo 40 diz, esperei, diga comigo, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele vai se inclinar a mim. Ponto. Espere. Não queira dar um jeitinho na sua vida, vai dar ruim. Não vai dar certo. A impaciência de Saul e a sua desobediência o levaram a perder o trono e mais, perder a sua salvação. Gente, a paciência, ela traz coisas importantes para nós. Sabemos que existem momentos em nossa vida que a nossa paciência e a nossa fé são testadas. Mas quem acredita e aguarda a vinda gloriosa do Senhor, não teme. Se você está sendo provado, não desanime, permaneça firme no Senhor. E eu quero encerrar lendo com você 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7. Você encontrou? Não importa a versão, leia comigo. Nisso vos alegrais, ainda que agora seja necessário que estejais por um pouco de tempo entristecidos com várias provações. Versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, mesmo sendo provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A Ele, sem ter de visto, vós o amais, ainda que não estejais o vendo agora, mas crendo nele, vós estáis alegres, com júbilo indescritível e glorioso. Versículo 9, para a gente encerrar. Assim estáis alcançando o resultado da vossa fé, a salvação das vossas almas. Crente maduro, gente, permanece firme. Crente maduro é como bambu. Alguém já viu uma plantação de bambu aqui? Se não viu, joga na internet. Eu morava perto de uma plantação de bambu, fazia pipa pra caramba, quando era moleque. O bambu bate o vento, e ele vai, ó, faz assim comigo. Parece que vai quebrar, né? Mas aí ele vai, vem comigo, vem. Não quebra.
E sabe por que ele não quer? Porque ele tem uma raiz, ele tem um fundamento. Diga comigo, eu tenho um fundamento. A minha vida está fundamentada, está edificada sobre a rocha, Jesus. Eu não sei qual está sendo a situação que você está passando. Não sei. Mas uma coisa eu sei: crente maduro permanece firme diante das perseguições e das aflições. O que você quer ser? Como você quer sair daqui hoje? A decisão é sua. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: a decisão é minha. Se você quiser sair daqui cheio de mimimi e sem mudança nenhuma, a decisão é sua. Mas Deus te trouxe uma palavra revelada para você entender que nada e ninguém pode tirar você do centro. Nada e ninguém pode gerar no seu coração além daquilo que Deus já sonhou para você. Então descansa, confia, espera nele, e ele irá fazer o melhor para a sua vida. Peça a ele para te encher de amor, peça a ele para te encher de graça. Pastor, mas eu não sei como é que vai ficar a minha empresa. Descansa no Senhor. Ele não tem sustentado você até hoje nessa empresa, ele continuará te sustentando. Pastor, não sei como é que vai ficar meu casamento. Continue centrado no Senhor, continue fazendo aquilo que ele estabeleceu para você, como marido, sacerdote, como esposa auxiliadora, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu não sei como é que vai ficar os meus filhos. Ai, mente, ensine. A palavra de Deus diz que quando você e eu ensinamos, não importa onde ele estiver, o laço do Espírito Santo vai fisgar e vai dizer para ele: tu és meu, eu te gerei, eu te chamei, tu és consagrado no altar de Deus. Você pode ficar de pé, você pode dar um aleluia aí.